pesquisa desenvolveu bioprocessos para a produção de ácidos orgânicos a partir de matérias-primas renováveis. Mônica Damaso, pesquisadora da Embrapa Agroenergia, fala ao vivo com a gente, está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação, Mônica. Bom dia, Renata e caros ouvintes. Uma alegria poder estar hoje aqui com vocês falando desse tema tão importante, tanto, né, para a Embrapa como para o Brasil e para o mundo, que é o uso, né, de matérias-primas renováveis para a produção dos ácidos orgânicos. Então vamos começar exatamente. O que são bioprocessos para a gente entender? Bioprocessos são processos que são desenvolvidos utilizando, por exemplo, micro-organismos ou enzimas. Tá? Então, esses micro-organismos ou enzimas transformam substratos, por exemplo, matérias-primas renováveis em produtos, muitas vezes produtos de valor agregado, como os ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos são usados aonde? Então, esses ácidos orgânicos, eles são usados em vários setores industriais, comerciais. Então, em setores, por exemplo, como alimentício, né? Também farmacêutico, cosmético. Então, assim, uma gama de setores comerciais que utilizam esses ácidos orgânicos. E você falou agora há pouco, né, das matérias-primas renováveis. O que seriam essas matérias-primas renováveis? Então, essas matérias-primas renováveis, elas são inesgotáveis. Então, diferentemente das matérias-primas fósseis, né, como o petróleo, que tem toda uma questão de um esgotamento, né, com o tempo ele se esgota, por a matéria-prima renovável, ela não, ela é inesgotável, porque ela pode ser produzida constantemente. Tá? Então, por exemplo, matérias-primas renováveis, elas podem ser a própria, por exemplo, a própria cana, que é utilizada para a produção de etanol, aí voltando para uma questão que é o nosso core aqui da unidade, né, biocombustíveis e bioprodutos. Então, cana, que é utilizada para a produção de etanol, óleos e gorduras para a produção de biodiesel, resíduos agroindustriais, são todas matérias-primas renováveis que podem ser convertidas e agregando-se valor a essas matérias-primas. Mônica, seria uma economia circular, é isso? Sim, com certeza. É a economia circular, é a bioeconomia que utiliza essas matérias-primas renováveis. É como se fosse assim bioeconomia, a economia circular, como se fosse mesmo um ciclo de utilização, né? E tendo como foco essa questão da matéria-prima renovável. Isso é importante também para a gente mostrar para o mundo da nossa sustentabilidade, né? De como a gente reaproveita, né? Com certeza, com certeza. O Brasil tem um agronegócio fortíssimo. Então, todas as biomassas, todos os produtos que são gerados e também os resíduos e coprodutos que são obtidos ao longo de todas as cadeias produtivas são formas, né, são matérias-primas renováveis que podem ser obtidos agregando-se valor a esses materiais. Para a gente comer um pouco da pesquisa, né? Quando você começou essa pesquisa e o porquê dela? Então, nós temos assim, toda uma equipe, né, que trabalha aqui com a parte de bioprocessos, né, bem como com processos químicos também. Como eu falei, os bioprocessos utilizam no seu desenvolvimento micro-organismos ou enzimas. Nós temos aqui uma coleção de micro-organismos muito, né, consolidada, com muitos exemplos de micro-organismos, inclusive micro-organismos isolados da grande biodiversidade que nós temos no Brasil. Então, nós temos vamos dizer assim, nós temos pilares para produção desses ácidos orgânicos, né, para desenvolvimento desses bioprocessos. Nós
ou utilizamos micro-organismos selvagens, que são isolados diretamente da natureza, bem como também fazemos uma parte de melhoramento desses micro-organismos. Melhoramento em prol desses micro-organismos produzirem os bioprodutos desejados em maior quantidade. E também fazemos uma parte de engenharia genética, ou seja, colocar genes para a produção de certos bioprodutos em micro-organismos. Então, nós temos essas diferentes estratégias que nós utilizamos. Tá? Então, a partir dessa coleção de micro-organismos, nós podemos selecionar quais micro-organismos que produzem diferentes tipos de produtos. Então, tendo como foco um determinado ácido orgânico, nós vamos em busca de que micro-organismos da nossa coleção produzem aquele determinado ácido orgânico. Tá? Foi assim, então, que se baseou a pesquisa. Bacana. E o pessoal da Embrapa, os pesquisadores, vocês pesquisadores, são sempre muito antenados com o mercado. Foi uma demanda do mercado? O que vocês enxergaram para fazer essa pesquisa? Sim, nós enxergamos o seguinte: existe, como eu falei inicialmente, uma oportunidade muito grande de produção de ácidos orgânicos por fontes renováveis. Isso, né, é uma tendência de futuro e é uma tendência que ela foi tanto avaliada por diferentes estudos de mercado a níveis mundiais, como também desenvolvemos aqui na Embrapa Agroenergia um estudo de futuro. Quais as tendências do futuro para essa parte de renováveis? E os ácidos orgânicos estão, assim, entre os primeiros, né, por essa diversidade, tanto pelo valor comercial e considerando que no Brasil atualmente a maioria desses ácidos orgânicos vem de fonte fóssil, o nosso estudo, né, o nosso objetivo é desenvolver processos viáveis e que tenham uma sustentabilidade ambiental, que é o que o mundo, né, fala atualmente, sustentabilidade ambiental, a parte de descarbonização, né, como um todo, e também uma sustentabilidade que venha não só com esse foco de ambiental, como também de economicamente sustentável, tá? Com viés econômico. Então, imagina poder utilizar coprodutos e resíduos das cadeias produtivas agregando valor. Isso tem tanto um foco, como eu falei, de sustentabilidade ambiental, econômica, como também vai melhorar a nossa balança comercial, porque hoje em dia nós importamos muito desses produtos e aí poderemos produzi-los nacionalmente e com essas fontes renováveis. Exemplificando algum desses produtos, então, nós temos estudado ácido lático, por exemplo, e ácido cítrico, os dois que são muito utilizados como conservadores de alimentos. Esse ácido lático, ele também pode ser utilizado, né, como um bloco construtor na indústria química, como a gente chama, podendo ser produzido ácido polilático, e esse ácido polilático, ele é utilizado para a produção de plásticos renováveis. Então, nós temos em todo o mundo um problema muito grande com os plásticos, né? Então, viria com todo um viés de plásticos renováveis. Esse ácido lático, ele também pode ser utilizado para a produção de ácido acrílico, que tem, assim, uma demanda comercial importantíssima, tanto para a produção, por exemplo, de resinas, de tintas, de adesivos. Tá? O ácido cógico também, que foi trabalhado aqui, é ainda trabalhado pela nossa equipe, que pode ser utilizado na parte agronômica e também tem um viés muito interessante na parte de cosméticos, sendo utilizado como uma parte de despigmentação, né, da pele, como clareador da pele. Então, todos os ácidos orgânicos que nós temos trabalhado
tem vem com uma pegada, como a gente diz, tanto ambiental, de sustentabilidade, como também a questão comercial e industrial. Ótimo, Mônica. Infelizmente eu não tenho mais tempo. Eu queria mais uma pergunta, mas não tenho mais tempo. Para a gente ver como é importante o trabalho do pesquisador, né? De uma única pesquisa, vários viés, vários resultados importantes para a economia, né? Para o país, para o próprio produtor, para a sociedade. Obrigada, Mônica. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação.